eu sempre tive essa curiosidade sobre o que acontece após a morte. Porque, assim, é algo que nós não temos ninguém que voltou pra falar. Que tá E se aqui, voltou fala que voltou pra falar, você fala assim, será que voltou pra falar mesmo? Tipo, Mesmo. você sempre fica com essa dúvida. Então eu sempre tive essa curiosidade. Sim. E não tem como. Eu acho que até o ateu, quando ele decide pelo ateísmo, ele vai ter razões pra seguir aquilo. Então ele vai ter algum conceito sobre o que acontece após a morte. Normalmente ele vai pensar que morreu, acabou. Basicamente é isso. Então eu sempre, pra mim, morrer acabou nunca fez sentido. Porque se a gente for pensar, a gente vê pessoas boas morrendo jovens, a gente vê pessoas más prosperando, né, entre aspas, a gente sabe que é uma prosperidade vazia, mas a gente vê pessoas vivendo longos anos prejudicando os outros. A gente vê que pessoas são punidas muitas vezes pelo mal que elas fazem, mas muitas elas não são punidas ao longo da vida. Sim. Então, se a morte fosse o fim, realmente seria uma bagunça, não teria justiça. Então, para as coisas fazerem sentido, tem que haver alguma coisa após a morte. Tem que haver algum acerto de contas, vamos dizer assim. Então, eu tinha esse entendimento. Tem aqueles que acreditam também que volta de novo, Sim. né? Que ele não teve justiça nessa, ele retorna depois, outra vida. Eu era simpatizava um pouco com essa ideia. Até que eu comecei a perceber algumas incoerências, né? Por exemplo, se eu ver uma pessoa que nasceu paralítica, por exemplo, eu vou ter que imaginar que ela fez algo muito errado numa outra vida e ela está pagando agora. E como saber, como ser ensinado se eu não estou sabendo do que eu estou sendo disciplinado? Por que eu estou sendo disciplinado? Por que eu estou sofrendo? Então são algumas questões assim que fugiam, não fazia muito sentido. Eu gostava, simpatizava um pouco da ideia, mas eu percebi que não fazia sentido. Quando eu fui para a Bíblia e vi lá que o homem só morre uma vez e depois disso enfrenta o juízo, acabou a história. Não tinha mais como conversar a respeito. E essa questão de saber o que acontece após a morte, ela é importante para que a gente saiba o que precisa ser feito, né, e o que determina o destino eterno. Então o foco do livro e o foco do ministério sempre partiu dessa ideia, porque o plano de salvação nos mostra o que precisa ser feito. Na verdade, ele mostra o que foi feito, o que Cristo fez por nós. E ele mostra quais são as possibilidades após a morte. São duas: eternidade com Deus ou sem Deus. E essa eternidade sem Deus, ela é extremamente deturpada no mundo, de uma forma geral, e as pessoas tentam negar que é a existência do inferno. Negam a existência do diabo como um ser pessoal, e, na verdade, a intenção do diabo é passar despercebido. Essa é a ação dele, a estratégia dele. A pessoa vai atuando sob a influência do diabo e não sabe que está atuando. Sim. É assim que ele mantém a pessoa no engano. Ele quer afastar a pessoa da Bíblia e afastar a pessoa de Cristo. Sim. E, muitas vezes, as pessoas, elas... Eu também incluo nisso. Eu entendo, o inferno é algo difícil de você pensar nele. Porque é um lugar de sofrimento e um sofrimento intenso. Então, é natural a gente falar, eu acho que o inferno... Eu acho que talvez não seja exatamente assim. Porque, sei lá, a pessoa ela vai pecar por 30, 40, 50 anos e vai sofrer eternamente. Então, uns falam que o inferno não existe. E outros tentam colocar o inferno como um lugar de extinção, de aniquilação. E tentam usar isso também para falar que Deus é mau. Ele criou e daí ele deixa a pessoa depois passar uma eternidade lá. Ele não faz alguma coisa para salvar alguém que ele criou. Esse é o pensamento que muitos têm. Como que um Deus bom vai permitir que uma pessoa passe a eternidade no inferno? É desproporcional, não se encaixa com Deus de amor. E aí eles usam esse argumento para falar que o inferno é um lugar, na verdade, as pessoas vão queimar e vão desaparecer. Gente, essa é uma doutrina antibíblica e extremamente perigosa. Exatamente. Né? Pensa em pessoas que, de repente, tenham a intenção de tirar a própria vida, imaginando que elas vão pôr fim ao sofrimento. Não. Se ela entender essa doutrina antibíblica de que o inferno é um lugar de extinção, ela vai ter o que ela quer, ela vai deixar de existir. Mas a Bíblia nos ensina que o inferno é eterno. Então, uma pessoa sofrimento eterno. O sofrimento eterno. Então, ela não vai estar pondo fim ao sofrimento, ela vai estar intensificando isso por toda a eternidade. E por mais que pareça algo duro e pesado, a gente tem que ir por alguns aspectos. O primeiro deles, Deus é bom e Deus é amor. Nós só temos isso em Deus. Se nós decidimos passar a eternidade longe dele, não tem como a gente esperar algo diferente do inferno. Então o inferno é uma consequência natural daquele que rejeitou a Deus. Se ele vai passar a eternidade, porque uma vez que nós somos criados, nós permaneceremos vivos. Nós não somos eternos no sentido de não ter início. Só Deus não teve início. Nós somos seres criados que viveremos e existiremos por toda a eternidade. Ou com Deus, ou longe dele. Longe dele, não tem como desfrutar de nenhum tipo de bondade. Claro. Nós ainda aqui vivos na Terra, aqui onde nós estamos, nós temos experiências boas e ruins. Isso Deus usa até pra gente entender o que a gente prefere. Né? Quem que prefere coisas ruins? Ninguém prefere coisas ruins. E Deus fala, escolha o que é bom. E Deus fala, eu sou amor, eu sou bom.
né? Vinde a mim, né? Claro. Jesus chama, a cruz de Cristo atrai todos a ele, né? Ele fala, atrairei todos a mim quando for levantado da terra. A obra de Cristo nos chama para o evangelho, e Deus nos mostra, ó, venha porque aqui vocês terão vida. Sem mim vocês não têm vida. Só que o ser humano ignora isso e acha que ele vai ter alguma coisa diferente ou boa ignorando isso, quando na verdade somente Deus é bom. Então, quando a gente pensa em ser algo muito rigoroso, é uma consequência natural de quem Deus é, da santidade dele. Sim. E o principal é que Deus prepara um caminho e preparou um plano, uma obra tão grandiosa que a pessoa não pode dizer. Hoje em dia não tem como a pessoa falar, nunca ouvi falar a respeito de Cristo, nunca tive a oportunidade de conhecer a Cristo. Não tem como. Para a pessoa ir para o inferno, ela tem que rejeitar todas as vezes que alguém falou de Jesus para ela, todas as vezes que o Espírito Santo tocou o coração dela, ela teve que rejeitar isso. Sim. Eu lembro que quando eu me converti, eu falei, Deus, por que eu me converti com 26 anos, não me converti antes? Por que o Senhor não me falou comigo antes? E aí eu achei um livrinho. Daí você lembrou que ele falou com você um falou monte de vezes? Várias vezes. Você lembrou, né? Eu lembro vezes. que ele falou, acho que desde que eu nasci ele tá falando e eu tô assim, Eu tinha um livrinho com o Evangelho de João, de 1990, escrito lá, Esdras 90. O Evangelho de João. Lá. Então Deus me mostrou aquele livrinho e falou assim, eu sempre falei com você. Você que ignorou. A gente que ignora. Então, para o homem ir para o inferno, ele tem que fazer um esforço muito grande. Ele tem que rejeitar todas as oportunidades, todos os testemunhos. E ele tem que cauterizar a mente dele para rejeitar mesmo. Então, o amor de Deus, ele é evidenciado pelo que Deus fez por nós. Porque se o inferno é algo incompreensível, mais incompreensível ainda é o próprio Deus, Deus Filho, se fazer homem, nascer como um bebê. Claro. Como um bebê, o Criador do universo. Vai passar por coisas... Enfrentar tudo que ele enfrentou, sendo bom, ajudando as pessoas, curando os enfermos, ensinando o que é o reino dos céus, abrindo esse caminho e ainda assim ser rejeitado, humilhado, massacrado e morrer pela humanidade. Então isso é ainda mais incompreensível. E é isso que Deus fez para que o ser humano não vá para o inferno. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.